Was I chasing convenience? In a wave of disaster, where the captain's a captain, and I'm a puppet to pastor. A worthless war, the curtain torn to take control of this ship. An end of shame, a broken vein to write redemption is script. A truth that's gone, but dying soon to turn the tables. Enfim, estamos de volta depois de tanto tempo sem gravar. Eu tô sem gravar, deve ter umas 2, 3 semanas brincando. Na verdade, pra mais, né? Porque eu não gravo desde antes de eu me mudar. Desde o final de fevereiro, praticamente. Mas estamos aqui de volta. E hoje eu gostaria de contar um pouquinho pra vocês como tem sido esses últimos dias em que eu tenho me dedicado à faculdade, tenho trabalhado bastante. Mas eu gostaria de começar falando um pouco sobre esse processo de mudança, né? Eu passei para uma cidade próxima à minha, uma federal, mas não tão próxima ao ponto de eu conseguir ir todo dia de carro ou de ônibus, enfim. Eu comecei procurando por kitnets lá pelo final de fevereiro, só que já estava começando a esgotar as vagas, né? E eu fico impressionado com a capacidade do ser humano de criar cativeiros, praticamente, cara. Eu fui em lugares que tem o apelido aqui com o pessoal da faculdade de senzala, pra vocês terem uma noção. E acabou que eu acabei optando por uma kitnet próxima à faculdade. Eu tava quase fechando, até que no dia eu tava caminhando aqui pelas redondezas da faculdade e eu esbarrei com uma pessoa, comecei a conversar com ela, perguntando sobre a área, perguntando se existia algum outro lugar possível para se alugar, e aí essa pessoa falou assim: peraí, eu tenho uma coisa para te mostrar. E aí essa pessoa me apresentou o local onde eu estou agora, local esse que eu vou utilizar como background pro vídeo. Então eu queria apenas mostrar para vocês hoje como que vai ser o cenário dos próximos vídeos, né? Bem parecido, inclusive, com o que vocês já conhecem. Mas a partir de agora, vamos dar uma andadinha aqui num local que me lembra muito a minha terrinha natal, a minha florestinha. Aqui, como vocês podem ver, é o novo cenário, né? O novo cenário entre aspas. A mesa é surpreendentemente parecida com a anterior, então os vídeos normais não vão mudar tanto. Eu em especial usei hoje esse suporte aqui só para poder ficar um pouco parecido com antes, né? E de resto, acho que vocês já conhecem. E essa aqui é a Nova Vista. Olha que bacana. Vamos lá dar uma olhada para a gente poder conversar melhor. Esse aqui é o quintal, de onde eu vou ficar, né? A kitnet, ela é basicamente isso daqui, que é onde vocês viram que eu estava dentro. Depois, se vocês quiserem, eu mostro um pouquinho mais de como ficou, né? E aqui é uma florestinha. Eu tenho a oportunidade de ficar sentado aqui às vezes, lendo um pouco. Tem esse brinquedo aqui caindo aos pedaços. E infelizmente eu não tenho agora aqui para mostrar, mas eu tenho um vizinho que é um jacu. Eu não sei se vocês sabem o que é um jacu, mas o jacu é eu acho que é um tipo de fazão, é um bicho que parece uma galinha da Angola esticada assim, sabe? E uma peculiaridade que eu sei dele é que ele gosta de comer café
E esse café, quando é defecado, é usado para fazer café de cocô de jacu. Porque tem um processo de fermentação na barriga dele, que só acontece na barriga dele, aí o negócio vira um negócio caro para rico comprar. Mas vamos usar aqui desse ambientezinho gostoso para conversar um pouco, né? Eu acho que o interessante é a gente começar pelo começo. E o começo é, depois, né, de eu conseguir a kitnet, foi a mudança. Eu vim para a cidade poucas vezes antes da mudança, porque eu tenho trabalhado bastante. Inclusive, um dos motivos para eu demorar tanto para ter demorado tanto para postar, né, foi a rotina que eu tô tomando, né? Eu normalmente acordo às 5 da manhã, trabalho até umas 10 horas da manhã, umas 11 horas às vezes. E aí eu vou pra faculdade e só volto lá pelas 5 e aí eu estudo de noite, né? E tem dias que eu consigo parar um pouquinho antes e estudar mais, né? Mas fora isso, vamos falar um pouco sobre a faculdade em si, né? O campus é lindo. No primeiro dia que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer, por causa do horário, né, a aula começa na parte da tarde, foi ir pro bandejão. O bandejão aqui da minha cidade, ele era um dos mais caros do Brasil. Ele era 12 e pouco, e aí ele foi pra 6 e bolinha. E graças a isso agora eu consigo comer lá com regularidade. Eles têm comidas boas. Teve umas comidas que eu comi que eu gostei bastante, tipo creme de milho, umas coisas assim, mas no geral tem aquele gostão de bandejão, né, que a gente já conhece. Fora isso, é bem limpo, bem organizadinho, né? E aí depois disso, eu fui para as primeiras aulas e foi uma surpresa muito, muito positiva, sabe? Os professores, eu sempre ouvi falar de professor de federal como sendo uma pessoa muito carrancuda, muito sisuda, né? E não que eu tivesse um problema com isso, eu acho que cada professor tem a sua forma de lecionar, né? Mas em especial, os professores que eu conheci não só foram pessoas extremamente receptivas, como eu vi uma vontade genuína de ensinar não, mas eles tinham uma preocupação em saber se a gente aprendeu mesmo, sabe? É uma abertura muito grande para fazer perguntas, um entendimento de que a maioria das pessoas ali não tem uma boa base, e por causa disso eles foram bem devagar na primeira semana, sabe? Praticamente só tive aula de geometria analítica e de pré-cálculo, né? Uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção foi uma coisa que o professor de pré-cálculo disse durante a aula dele, que foi que a única diferença entre ele, que está ali na frente, e nós que estamos sentados nas carteiras, é que ele tem muito mais tempo de experiência que a gente. A única diferença entre nós é tempo, né? Inclusive isso vai ser falado num podcast que vai sair. Eu sei que tem muito tempo que eu não posto cronografia, mas é por bons motivos, eu juro. Já gravei alguns. Em breve vocês vão ter contato com eles, né? Dito isso, os professores eles passaram as primeiras lições, os primeiros capítulos dos livros, né? Eu gostei de todas as aulas até agora. As únicas aulas que eu não tive até agora vão ser as que eu terei hoje de tarde, que são escrita acadêmica e cálculo 1. Fora isso, eu acho que ainda falta um pouco de tempo para saber qual matéria que eu mais tenho gostado, né? Se eu vou ter alguma oportunidade ou não de ser. Mas tem sido um enorme prazer conhecer os
os professores, ter aulas com eles, né? E passar essa semana aí conhecendo. Falando em conhecer a faculdade, teve as primeiras atividades de integração, né? Uma faculdade que se preocupa bastante com o engajamento dos alunos. Então a gente teve aula não. Tivemos gincanas, encontros, algumas coisas assim, valendo as tais horas complementares, eu acho. E é isso. Agora sobre as coisas que eu pretendo fazer ainda, né? Agora entrando para a faculdade. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é frequentar os seminários de matemática. Aqui na minha faculdade, em especial, a gente tem um por semana de matemática. E eu acho que existe alguns que tem um pouco mais de tempo entre um e outro, mas são maiores, né? Inclusive, tem seminário aberto de física, química, que eu tenho muita vontade de visitar ainda, né? A cidade é muito tranquila, né? O campus eu acho que é o que mais me chamou a atenção por aqui. Eu visitei a biblioteca, já peguei alguns livros, inclusive, que vocês viram na introdução, que são os livros de geometria analítica do Boulos e de matrizes do FME. E tem sido muito bacana, sabe? Poder ter acesso a esses materiais com tanta facilidade. Agora, falando de uma maneira um pouco mais pessoal, né? O que eu tenho sentido? Eu tenho sentido muito cansaço. Eu tenho acordado muito cedo e dormido muito tarde. Mas eu tenho sentido uma satisfação enorme, sabe? Porque tem muito tempo já que eu queria poder fazer isso, sabe? Fazendo um parênteses aqui, vocês estão vendo essa flor aqui? Ela é chamada de taça, copo, sei lá. Mas ela parece um copinho, né? Vocês viram aí? E quando eu era pequeno, eu tava na escola e uma pessoa pegou eles e começou a colocar água pra beber neles. E aí virou um negócio de criança, né? De, eu duvido que você beba, duvido que você beba. É isso, eu não bebi. Voltando, né? Tô sentindo um pouquinho de ansiedade, mas eu acho que é normal, né? Eu tô tentando me comunicar com os professores de maneira natural, sabe? Perguntando como foi a formação deles, como é que eles costumam trabalhar, qual é a área de foco deles, né? Eu tenho todos os professores que eu tenho, acho que são formados em matemática, com exceção de um. Todo o resto é formado em matemática. E isso é um ponto que eu fiquei muito feliz, que eu só fui descobrir entrando na faculdade, que é uma faculdade com foco em engenharia, mas o curso de matemática tem quase tudo exclusivamente dele. Então você não tem aulas de cálculo para engenheiros e você participa. Você tem aulas de cálculo para matemática. Você tem aulas de geometria analítica para matemática. Inclusive a aula de programação é uma aula para matemática. Isso me deixou bem feliz, mostra que a faculdade enxerga a gente, né? E eu tô com expectativas muito boas, sabe? Eu não quero acelerar, não quero atropelar nada, quero ir com calma e estudar bastante, sabe? Estudar tem sido uma prioridade para mim, embora eu tenha que cumprir as minhas horinhas de trabalho. A minha vontade é sempre de arrumar um tempinho para revisar o que foi dado e avançar um pouquinho na matéria, né? E pessoal, eu acho que é isso. Hoje eu fiz essa pequena introdução para vocês de como que tá a minha situação, onde eu estou.
Saiba que eu estou bem vivo, estudante e bem trabalhante. Eu vou ser honesto com vocês, eu queria que eu tivesse tempo para deixar os vídeos mais bem editadinhos, mas é um pouco difícil com tantas prioridades. Mas eu espero que vocês gostem desse pequeno formatinho aqui que eu fiz de me gravar nesse quintalzinho aqui, né? Que eu tenho a oportunidade de ficar. E bem-vindo aí à nova fase do canal. Eu vou tentar gravar algumas coisas na faculdade, não prometo muito, mas quem sabe, vamos ver as oportunidades que surgem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó. Esse aqui é a visão oposta do local onde eu trabalho, onde eu fico, enfim. Mas, então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou seguir aqui estudando um pouquinho, daqui a pouco eu tenho que terminar algumas coisas do trabalho. E fiquem ligados aí que daqui a pouco tem um cronografia novo chegando. Beleza? Agora encerrando de verdade. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.